Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Café com Aquarela. Conversas para inspirar a sua jornada artística na aquarela. Eu sou o Befrema e o tema do episódio de hoje é a busca pela aquarela perfeita. Como era difícil entrar naquela escola de pintura. Eu pegava um ônibus e um metrô para estudar aquarela nessa escola. Mesmo com aquela vontade de aprender que eu tava. Quando eu ia me aproximando ali da recepção, subia para mim ali um desânimo que ia lá do meu pé até a ponta da minha cabeça. Era hora de escolher um lugar na bancada, porque o professor já ia começar nossa aula de aquarela. E a aula consistia em o professor pintar e a gente ia copiando passo a passo o que ele ia fazendo. Ele pintava e dava um comando. Agora vocês vão pegar o pincel 2, pegar a tinta vermelha X e vão dar 3 pinceladas para a esquerda. Agora vocês vão pegar o pincel 1, a tinta 3 e dar 3 pinceladas para a direita. Parecia um esquema de exército ali. O general mandando e a gente copiando. No fim da aula, a gente tinha uma espécie de microexposição, onde a gente pendurava os nossos trabalhos na parede e o professor ia ali tecendo comentários sobre o resultado de cada aluno. E por mais que isso parecesse uma grande ideia, isso acabava gerando uma tensão entre os alunos. A gente acabava comparando muito os nossos resultados entre si e com o trabalho do professor. E parecia que a gente estava ali apenas para receber um elogio do professor ao final da aula. Eu não sei como era isso para os outros alunos, mas dentro de mim eu comecei a sentir que toda a minha aquarela tinha que ser perfeita para eu ser um bom artista. E aos poucos isso foi matando a minha vontade de pintar. Você sabe qual é o significado de perfeição no dicionário? Perfeito é aquilo que não tem nenhum defeito, algo que não pode ser melhorado em nenhum sentido. Isso parece uma grande ideia, né? A gente pintar uma aquarela perfeita. Mas para você e para mim, que somos pessoas que pintamos, trabalhamos com criação, essa perfeição é uma grande inimiga da nossa jornada em aquarela, porque ela impede a gente de testar coisas, ela cria um sentimento de que a gente tem que acertar sempre e porque ela faz a gente buscar algo que não pode ser mais melhorado. Isso acaba interrompendo a nossa jornada de experimentação dentro da pintura em aquarela. E aí depois de alguns meses nessa aula, caiu uma ficha dentro de mim. Eu estava focando cada vez mais em pintar igualzinho o professor, porque no fim da aula eu queria receber aquele elogio tão maravilhoso que ele dava para quem chegasse mais próximo da pintura que ele fez. No fundo, eu queria ser aceito tanto pelo professor, tanto quanto pelo resto da turma. Afinal, receber um elogio ali na frente de todo mundo significava que eu estava fazendo um bom trabalho, que minha obra estava, entre aspas, cada vez mais perfeita. Só que o sentimento que eu tinha é que para chegar nessa perfeição, eu tinha sempre que me colocar em segundo plano. Nada que aparecesse naquela obra poderia ser meu. Tinha que ser tudo que o professor tinha sugerido para a gente fazer. Eu estava buscando esse objetivo de pintar perfeito só para ser aceito dentro de um grupo. Mas no fundo, fazer coisas só para tentar ser aceito é limitar a nossa vida de uma maneira muito ruim, tanto no dia a dia quanto na pintura em aquarela. Depois de muito refletir, eu resolvi abandonar essa aula porque não estava fazendo bem para a minha saúde mental e eu fui buscar outros caminhos da prática em aquarela. E graças aos deuses, às deusas da arte, ao universo, ao Deus, quem você acredita aí, eu acabei encontrando um caminho que me deixou muito satisfeito, que era um caminho onde eu trabalhava a técnica de aquarela, mas ao mesmo tempo eu tinha liberdade artística para fazer meus experimentos. E esse caminho é um caminho de dominar a base da pintura, mas ser livre para experimentar o que eu aprendi dentro das minhas próprias criações. Ao longo do tempo eu fui trabalhando muito esse método, porque eu queria, no fundo, criar obras em aquarelas que fossem minhas, que não fossem cópias de outras pessoas. E aí eu fui lapidando esse método e hoje eu compartilho com os meus alunos esse processo de a gente aprender a pensar, de aprender a olhar e também desenvolver a técnica. E eu tenho visto um desenvolvimento muito grande desses alunos. Não porque eles são muito técnicos, mas principalmente porque eles têm prazer durante o processo da pintura em aquarela. E esse prazer vem tanto de conseguir uma aquarela bonita, mas muito mais de se sentir uma pessoa ativa durante o processo.
não ficar só copiando as coisas que o professor faz. Um dia eu te conto mais desse método, mas vamos focar aqui nessa busca da aquarela perfeita. Agora eu vou te dar alguns conselhos para você que fica buscando sempre essa perfeição quando está pintando aquarela. E o primeiro deles é uma reflexão. Você quer mesmo produzir algo que não pode ser melhorado? Algo que não pode ter nenhum acaso? Você quer tornar sua pintura em aquarela como se fosse um esquema militar, onde tem regras do início ao fim, você tem que seguir passo a passo para chegar num resultado que não necessariamente é seu? Foi essa reflexão que eu tive quando eu resolvi abandonar essa aula de aquarela, em que a gente tinha que copiar fielmente o professor. Eu não me reconhecia naqueles resultados e, como artista, eu buscava muito produzir algo meu, passar as minhas mensagens por meio das minhas obras, por mais que elas fossem imperfeitas. Eu costumo dizer para os meus alunos que é melhor um resultado sincero, que seja mais ou menos, do que um resultado perfeito, em que eu não consiga reconhecer o artista que fez aquela pintura. Entenda que cada artista de aquarela é único e cada aquarela que você pintar também será única. É um exercício muito sem sentido a gente ficar comparando o trabalho de um aluno com o trabalho de outro e falar, nossa, esse aqui é melhor, esse aqui é pior. A pintura em aquarela também é um jogo de expressão, é uma jornada e cada pessoa tem uma jornada de vida que vai aparecer em cada pintura em aquarela que você fizer. Mais um conselho aqui para você é entender que tudo pode ser amadurecido, não necessariamente melhorado. O que eu quero dizer com isso é que a cada pintura sua você vai ter reflexões diferentes. Coisas que faziam sentido lá no passado talvez não façam sentido no futuro. E tudo bem, porque você está lapidando esse seu processo de pintura. É muito importante que quando você estiver pintando, você venha trazendo as reflexões que você aprendeu durante sua jornada em aquarela. Esse é um processo de lapidação, mas em alguns momentos você vai deixar coisas que você aprendeu para trás, para incorporar outras coisas. Não necessariamente a gente está trabalhando para melhorar, mas a gente está trabalhando na aquarela para amadurecer o nosso processo. Coisas que você fazia ali com 10 pinceladas, no futuro você vai fazer com 3, porque você está amadurecendo o seu processo de pintura e está ganhando mais confiança para ousar durante esse processo de construção da sua aquarela, que é isso que a gente quer, artistas ousados. Mais um ponto importante aqui é que o conceito de obra boa, de obra perfeita, ele vai mudar para você durante a sua jornada na aquarela. Coisas que você achava maravilhosas lá no passado, você vai olhar hoje e vai falar, nossa, não estava tão bom assim, eu aprendi outras coisas que eu poderia ter feito. E tudo bem. Conforme a gente vai aumentando o nosso repertório artístico, o nosso senso crítico ele vai se lapidando também. Então é normal a gente achar coisas boas em um momento, em outros momentos achar ruins. E hoje eu olho para meus trabalhos passados e eu vejo muitas coisas boas que já estavam ali, mas eu não tinha consciência. Então trabalhe muito esse seu repertório para cada vez mais você entender os seus resultados na aquarela e preservar ali nas suas próximas obras aquilo que você achou muito bom que você já fez. E aí você vai descartar aqueles momentos ali da sua pintura que você fala, opa, aqui eu carreguei um pouquinho de tinta. Na minha próxima pintura eu vou ficar atenta a essa tinta aqui que eu carreguei muito. Assim você vai lapidando o seu processo. E conforme você vai entendendo o processo da aquarela, olhando outras obras, vai crescendo o seu repertório artístico e você vai ter mais consciência sobre o seu próprio trabalho. E o último conselho que eu quero deixar para você nesse café com aquarela é que você se apaixone pelo processo de pintura em aquarela e não busque só o resultado. Se você se apaixonar pelo processo, você vai sentir ali uma felicidade muito grande toda vez que você for pintar, porque vai ser um momento de você com você mesma, vai ser um momento de expressão, de brincadeira, de seriedade também, de construção de uma obra. Isso vai fazer muito bem para o resultado das suas aquarelas. Na sua jornada em aquarela, não se preocupe só em atingir belos resultados ali para receber elogio dos outros.
mas foque em compreender os processos e ter prazer durante essa pintura da sua aquarela. Porque quando a gente tem prazer em fazer algo, a gente faz cada vez mais, e toda aquarela que você pintar vai ser uma oportunidade para você amadurecer e lapidar o seu processo de pintura em aquarela. E quando você lapida o seu processo, o seu resultado vai ficar cada vez mais encantador. A perfeição é algo que a gente cria dentro da nossa cabeça. Essa perfeição não existe. Lembre-se que como pintores e pintoras de aquarela, a gente está criando e colocando coisas no mundo que não existiam anteriormente. É uma coisa única que tem que expressar tudo que vem de dentro de você. Lembre-se que a perfeição é um conceito que a gente cria dentro da nossa cabeça. Não deixe que esse conceito atrapalhe a sua jornada na aquarela. Encerramos mais uma edição do nosso podcast Café com Aquarela. Não se esquece de seguir esse canal aqui e ativar o lembrete do podcast para você não perder nenhum episódio. Um beijo para você e até o próximo Cafezinho com Aquarela.